Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje iniciamos a nossa semana com as atividades da segunda-feira. Então, hoje é dia 7 de junho de 2021. Como sempre, né, iniciamos o dia fazendo o cabeçalho no nosso caderno, Sumaré, 7 de junho de 2021. Logo abaixo, sempre fazemos as sílabas. Nesta semana, estamos estudando as sílabas do P, a família do P. Então, a família do P é P mais A, pá, P mais E, pé, P mais I, pi, P mais O, pó, P mais U, pu, P mais ão, pão. Então, pá, pé, pi, pó, pu, pão. Agora, iniciando aqui as atividades de português, nós vamos iniciar com a leitura da parlenda. Corre cotia. Corre cotia na casa da tia. Corre cipó na casa da vó. Lencinho na mão caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Então, o que vocês irão fazer? Primeiramente, copiar essa parlenda no caderno de vocês. Depois, a gente vai montar a legenda. Então, vocês vão circular de vermelho as palavras que se iniciam com a letra C. Depois, grifar. Grifar é fazer um risquinho embaixo da palavra, tá? Então, grifar de verde a palavra que se inicia com a letra B. E depois vocês irão pintar os espaços entre as palavras da cor azul, tudo bem? Daí, a gente tem aqui na número 2 para vocês encontrarem as rimas desta parlenda. Então, ó, eu vou dar um exemplo. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da vó. Então, olha só, corre cutia na casa da tia. Quando a gente termina a frase, a gente fala que tem uma sonoridade bonita. Ó, cotia, tia. Por quê? Porque elas terminam com a mesma letrinha, ó, tia, né? Então, fica rimando essas palavras. Então, ó, eu já dei um exemplo, ó, cotia rima com tia. E cipó rima com quem? Mão rima com quem? Aí você vai escrever aí quais são as rimas desta parlenda. Na atividade 3, nós vamos fazer as lições do livro, tá? As páginas 30, 31 e 32. Hoje estamos iniciando os números com centena. Vocês perceberam agora que tem 3 algarismos para fazer um número, né? Então, o que isso significa? Significa que o nosso número tem a ordem da centena, dezena e unidade. Então, vamos fazer a leitura? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Observe que a gente não fala 101, a gente fala cento. A palavra cento, ela é equivalente a 100. Que nem quando a gente pede 100 de salgadinhos, significa que nós pedimos 100 salgadinhos. Aqui na atividade 3, nós temos um ditado. Esse ditado, eu vou falar para vocês o que vocês terão que escrever, tá? Porque ditado, como que funciona um ditado? Eu falo a palavra e você tem que escrever, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Cuidado com o cão da... Aí, na linha, vocês vão escrever vila. E com o tamanho da fila. Daí, no outro quadro, no quadro do meio, cuidado com o corte da faca e com o coice da vaca. Na atividade 4, fala assim: é hora de traçar as letras F e V na seção Traçados de Letras, nas páginas 258 e 268. Então, fica lá no finalzinho do livro, é só você abrir lá e fazer essa atividade. Depois, memória em jogo. Leia, pratique e memorize o texto. Barata. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Então, isso aqui é de domínio público, tá? Então, assim, ninguém sabe ao certo quem é que criou.
A gente só sabe que todo mundo conhece essa musiquinha, né? Depois fala assim, na página 245 da seção Memória em Jogo, complete o texto conforme lembrar. Na página 30, a gente tem aqui as letrinhas F e V. Então, nós vamos trabalhar fonema, né? O que é fonema? Ó, F, V. Quando a gente fala, o sonzinho que sai da nossa boca é muito parecido dessas duas letrinhas. Então, quando a gente fala, a gente tem que prestar muito bem atenção no que a gente está falando para saber qual dessas letras nós iremos usar, se é o F ou se é o V. Na atividade 1, fala assim: complete com as palavras que faltam. Conforme a cantiga, a barata diz que tem. Então, sapato de... O que tem nesse sapato aí? Uma fivela. Então, você vai escrever ali, fivela. E do lado, nós temos um chinelo de veludo. Então, você vai completar aqui, embaixo, né, no quadro, com as palavras fivela e veludo. Na atividade 2, ele fala para a gente fazer em dupla, né? No caso aqui, eu vou ler com vocês a lista, né? E aí vocês irão fazer o quê? Vocês irão separar essas palavras. Então, fala assim, ó, dica. No quadro do vaso, vocês vão escrever as palavras que se iniciam com a letrinha V. E no quadro da foca, vocês vão escrever as palavras que se iniciam com a letra F. Então, vamos fazer a leitura? Vídeo, fita, vaca, vela, vovó, figo, filé, fivela, faca e vôlei. Cuidado com a formiga na aveia e com a barata bem feia. Na página 32, nós temos aqui a leitura de uma HQ. Você sabe o que significa HQ? HQ é abreviação de História em Quadrinhos. Então, qual é o estilo de um texto feito em história em quadrinho? O principal é que o diálogo entre os personagens é através dos balões de diálogo, né? Então, nós temos vários tipos de balão de diálogo. Mais para frente, a gente vai estudar quais são esses tipos. Os sinais de pontuação, eles são reforçados porque eles precisam dar voz àquele personagem. Então, o personagem, através da fala, ele revela a raiva, o espanto, a alegria, a tristeza. Então, o sinal de pontuação, ele vem para nos ajudar a ler, tá? A guiar a nossa leitura. Tem também a presença de onomatopeias. Mas o que seria isso? Seria os sons, né, que são produzidos por nós. Então, quando a gente dorme, né, ele coloca o Zzinho lá, de tipo assim, a pessoa está dormindo. Então, toda vez que aparece o Z, a gente já sabe que o personagem da história em quadrinho está dormindo. Quando um cão ele tá bravo, o que a gente representa? Pela letrinha R, como se ele estivesse rosnando, né? Arr. E entre outras coisas, né? Quando alguma coisa explode, ele faz boom. Então aí coloca a palavrinha boom, né? Então essas são as onomatopeias, são palavras que representam sons. Tem também na história em quadrinho a parte de linguagem verbal e não verbal. Por quê? Quando a gente lê uma história em quadrinho, a gente não lê só o balão, só a escrita. A gente faz uma leitura visual do desenho também. Então, a gente tem uma leitura ampla na história em quadrinho. Às vezes, no final do gibi, a gente vê lá a tirinha que nem tem nada escrito. Então, é só uma leitura visual. A gente olha a tirinha, analisa a cena e interpreta, né? Então, seria uma leitura não verbal. Agora, aqui ao lado, né, eu coloquei a página do livro e aí você vai fazer a leitura, né, dos balõezinhos, vai fazer a análise do que acontece nessa historinha e aí no final tem uma perguntinha assim: e você, tem medo de barata? E aí você vai colocar aqui se você tem medo ou se você não tem. Eu me pelo de medo, morro de medo de barata, ainda mais se ela voar. Agora, as atividades de matemática, elas são do livro didático, nas páginas 28 e 29, e vai trabalhar o sistema monetário. O que é sistema monetário mesmo? Sistema monetário é que envolve dinheiro, tá? Então, fala assim na atividade 1. Atividade oral.
em grupo, né? Essas são as notas e moedas que usamos atualmente no Brasil. Converse com os colegas sobre o valor de cada nota e de cada moeda. Como nós não estamos na escola, então você vai perguntar aí para o papai e para a mamãe sobre as notas e moedas. Qual que é a diferença da nota e da moeda, hein? Na atividade 2, fala assim, traz uma situação problema, né? Júlio, o dono da padaria, sempre recebe muitas moedas dos clientes. Por isso, hoje ele vai ao banco trocar moedas de R$ 1 por cédulas de R$ 10. Assim, ele ajuda a manter a circulação de moedas na comunidade onde mora. Observe como fica a troca e depois complete as frases. Então, quantas moedas eu preciso para trocar, moedas de R$ 1, né? Para trocar por uma nota de 10. Então, eu preciso de 10 moedas de R$ 1 para pegar uma nota de R$ 10. Daí vem as perguntinhas. Podemos trocar moedas de R$ 1 por uma nota de R$ 10. Então, quantas moedas eu preciso de R$ 1 para pegar uma nota de R$ 10? B. Podemos trocar moedas de R$ 1 por duas notas de R$ 10. Observem, se eu pego duas notas de R$ 10, significa que eu tenho R$ 20. Quantas moedas de R$ 1 eu preciso para ter R$ 20? Letra C. Podemos trocar 40 moedas de R$ 1 por notas de R$ 10. Então, se eu tenho 40 moedas de R$ 1, significa que eu tenho R$ 40. Então, quantas notas de R$ 10 eu preciso ter para ter o valor de R$ 40? Na 3, você vai fazer a contagem de nota e de moeda. Então, na letra A, por exemplo, eu tenho uma nota de R$ 10 e duas moedinhas de R$ 1. Então, no total, eu tenho quanto em dinheiro? Eu tenho 10 mais 2, eu tenho 12. Então, eu tenho R$ 12. Então, na letra B, vocês irão contar aí quanto que você tem no total de dinheiro. Na atividade 4, como nós não estamos em sala de aula, né, a gente não vai fazer, infelizmente, tá? Então, essa atividade não precisa realizar. E embaixo, nós temos aqui, ó, saiba mais. O dinheiro no Brasil nem sempre foi o real. Já usamos, por exemplo, o cruzeiro novo, o cruzado e outros. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de cédulas, né, que foram utilizadas antigamente, antes do real, que é a nossa moeda atual. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido toda a lição. Se ficou alguma dúvida, manda para a professora na plataforma, né, a pergunta, ou pelo WhatsApp, tanto faz, tá? Então, que a nossa semana seja abençoada, que nós tenhamos uma semana calma, tranquila. Um super beijo a todos.